Olha, nem toda notícia é sobre a programação da TV, como as que a Cris nos traz, né? Às vezes ela pode ter tudo a ver com o seu divórcio, bonitinha. O que pode parecer um bicho de 7 cabeças se você for mal assessorado. Vamos saber como você deve se preparar, no que deve prestar atenção, quais são os seus direitos e muito mais, com a ajuda da advogada Maria Carla Coronel. Obrigado, querida. Tudo bem? Você não tem cara de ser essas advogadas perversas, bravas, tão bonitinha, tão linda. Nossa, obrigado, que Maria. honra. Ah, mas é isso mesmo. Ainda mais de preto e branco, as cores do Botafogo. Né? Obrigado por ter vindo, querida. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Obrigado. Bom, como é que você poderia elucidar quem está em casa, está naquele processo, enfim, de saber quais são os regimes que existem hoje de casamento, de matrimônio? Bom, em linhas gerais, a gente tem 3 regimes principais, que Quais é são? comunhão universal, divide tudo. Ainda existe? Ainda existe, pode optar. Tá. Comunhão parcial, divide só depois da data que casou. E separação total. O que está no seu nome é seu, o que está no meu nome é meu, acabou. Em linhas gerais, são esses 3. Tá. Eu estou aqui com estatística do Registro Civil, que são assustadoras, Maria Carla. A taxa de divórcio do Brasil aumentou 2,38% entre 2016 e 2017. E tem outro levantamento aqui, que aponta que o número de casamentos caiu 2,3% no mesmo período. Sim. Quem perde mais no divórcio, hein? Homem ou mulher? Olha, eu atendo muito mulheres, né? Então, pela minha perspectiva, as mulheres acabam pedindo mais divórcio, perdendo mais no divórcio, porque são pegas de surpresa. Mas eu acho que assim, o contexto e a forma de operar um divórcio é muito diferente do homem para a mulher. Eu tenho uma visão um pouco mais aguda, talvez. Existe sempre a verdade de um, Sim. a verdade de outro. Sim. E a verdade, que ninguém fica sabendo. Exatamente. Às vezes todo mundo tem razão também. É verdade. Né? Às vezes a gente quer atuar, o advogado quer atuar como um juiz, e não é a nossa função, porque de repente o marido tem razão e a mulher tem razão. Exatamente. E o foco é como criar um contexto favorável para essa família. Né? A advocacia hoje ela é muito treinada para o conflito. Eu quero ver esse homem destruído, eu quero acabar com ele. Isso é muito ruim para a família, para os filhos. A ideia é chegar a um acordo que seja muito legal para todos. Uma coisa consensual. Isso, né? e que seja uma coisa assim de transição e suave. Por exemplo, você falou agora do índice de casamento. Eu acho também que as pessoas não casam porque hoje você faz um contrato. Por exemplo, eu sou advogada, meu marido é advogado, a gente tem um contrato com separação total e todas as cláusulas. Pensando no fim do casamento, guarda dos filhos. Então você faz tudo. Porque o ideal de você discutir esses problemas é quando você está bem. Você não vai discutir quando você está brigado, traído. Né? Existem tantas coisas, sabe, esse negócio de separação total também é discutível na medida que, por exemplo, uma pessoa de minhas relações, uma pessoa íntima das minhas relações, casou também dessa maneira, separação total de bens. E esse rapaz ia comprando as coisas e ia botando em nome da mulher. Sim, Um dia ela chegou para ele e disse assim, benzinho, tchau. É tudo meu. Tudo meu. Você sabia, assinou. Pois esse é um problema sério também. A gente tem que botar tudo numa balança, não sei. Sim. Como é que a mulher deve agir quando o divórcio de fato é uma realidade? Então, uma coisa que a gente vê muito no escritório é que quando essa mulher chega, acho que 10 anos eu vejo acontecer, ela chega desesperada, já com uma petição na mão e tem 15 dias para responder. E aí as mulheres não têm o tempo de fazer uma pesquisa. Você tem que contratar um advogado que você confie, que você interaja. Ele vai ser seu porta-voz. Imagina se o seu porta-voz não gosta de você, não fala o que você quer. A gente vê muita petição. Mas, cara, é muito simples. Comum. O advogado tem que ser teu amigo. Teu amigo. O médico tem que ser teu amigo. O vendedor de automóvel tem que ser seu amigo. Senão exatamente. Você vai dançar. Mas é muito comum e às vezes elas chegam assim já no quarto advogado, não tinha contrato de honorários. Aí o advogado já pegou as joias, pegou o dólar e ela não sabia por quê? Porque não tem o traquejo da coisa. Então você vai contratar um advogado, contrato de honorários, entenda o que essa pessoa está propondo, tamanho. Às vezes um processo pode durar 10 anos. Então pode ser um processo muito longo, você vai ficar 10 anos amarrado com aquele advogado. E se você contrata um advogado ruim ou que você não goste, que não tem uma relação legal, você vai ter 2 problemas, o ex-cônjuge e o advogado. É verdade. Então piora. Eu acho que todos os dois saem perdendo. A separação, por mais que seja necessária, não se entende, então, quando você separa, dói. Você não deixa o marido, você não deixa
uma esposa, você deixa uma vida, uma parte da sua vida. E eu acho que faz muito falta, Rony, essa coisa da multidisciplinariedade. Tá. Então, muitas vezes você vê lá o advogado vai olhar só o prisma jurídico, mas você não pode olhar só o prisma jurídico, você está lidando com uma família. Mas quem faz, por exemplo, você que se especializou em família, e direito de família tem muito disso. Quer dizer, sempre quer conciliar, sempre quer fazer a coisa pelo lado diferente da conciliação, mas isso não acontece, é muito raro. Difícil. É muito difícil, assim, o meu foco maior é negociação e contratos. Então, toda a parte de estratégia de negociação é o meu grande foco. Tá. E a gente acaba fortalecendo essas mulheres, a maioria hoje é mulher, nesse processo, porque muitas vezes a mulher não sabe como falar, como se posicionar, o que ela pode fazer, e a situação vira uma bola de neve. Claro, que não para de correr. Que não para de correr, exatamente. Por que isso acontece até hoje, você sabe? Não? Porque nós estamos no século XXI. Eu acho que tem um contexto histórico, né? Então, por exemplo, a mulher começou a votar em 1950, 49, as mulheres que tinham remuneração podiam votar, todas podiam votar a partir de 50. E aí, há 10 anos atrás, tinha o conceito de mulher honesta no fórum. O que é uma mulher? A mulher honesta dentro do Código Civil, só pode ser estuprada se for honesta. Então, a mulher, ela já vem de um contexto político, social, de emancipação. Isso é um processo delicado. A minha avó não podia votar, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade, lá em 2002, existiu o conceito de mulher honesta. Nunca existiu o conceito de um homem honesto. É muito maluco pensar nisso, mas é verdade, né? E isso gera uma desvantagem ali. O homem está mais adiante, é fato. Como é que a gente prepara esse trâmite de divórcio? Bom, eu acho que o primeiro ponto é começar uma fase assim, de uma terapia, de uma pesquisa jurídica. Né? Aí contratou o advogado, faz um contrato bonitinho, entenda todos os termos daquele contrato. Existe uma tabela na OAB com valores. Se entrar no site da OAB, colocar lá valor mínimo para um divórcio, tem tudo lá. Então tem valor mínimo para um divórcio, se tiver uma ação cautelar, se for uma coisa litigiosa. Então aquilo é a base. Lógico que tem um advogado de grife vai cobrar muito mais, mas assim, para você se situar, saber o valor daquilo, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas chegam e não têm a menor noção. Né? Outra coisa importante, vou me organizar para um divórcio. Né? Então eu contrato um advogado, fiz aquela parte do contrato, vou olhar a petição inicial. Muitas mulheres e homens não leem a petição inicial. E às vezes o advogado esquece e fala, quero uma pensão de 40 mil, a pessoa não queria. Isso prejudica todo o processo, porque está escrito e a pessoa não leu. Então tudo que o seu advogado fizer, leia. Você pode, inclusive, pedir para assinar a petição com ele. A gente sempre pede para o cliente assinar junto. Claro. Lê em voz alta. Fala, você está entendendo? Claro. Faz sentido? Isso é muito importante. Quer dizer, você tem que pensar estrategicamente, como uma jurisconsulto, né? Sim. E tem termos jurídicos, né? Que a gente muitas vezes boia, que vocês sabem tudo e a gente não. Eu acho que assim, um dos termos mais, uma parte muito complicada do divórcio é a partilha. A partilha, então assim, eu quero me divorciar, vou entrar lá, vou me divorciar do Rony. Primeira coisa, a gente tem que pensar na partilha. O que é a partilha? Vamos dividir. É separação total, não tenho que partilhar, tá no seu nome, é seu, meu. Mas se for comunhão universal ou parcial, vai ter partilha. E eu vejo, assim, casos de 56, sei lá, a pessoa fica anos lutando por um tapete. Não, esse vaso é meu. Que é isso? Tem processo que fica 7 anos por causa de uma caneta, por causa de um vinho. Você tá brincando? Não, não tô. E a gente não sai do lugar, a família não progride, fica todo mundo amarrado discutindo por causa desse vaso que era da minha avó, o quadro. E aí vira, assim, 20 páginas de partilha para dividir coisas ali. Deus do céu. E eu vejo, assim, que a pessoa cega, é muito comum, tem todo esse contexto sentimental, emocional, de quem está se divorciando cegar. E aí põe a família inteira em risco. Então era um divórcio, aí aquilo se transforma numa luta na partilha e às vezes até com consequência penal. Virou uma difamação, uma calúnia. Olha, eu quero que... onde é que está? Quem bolou essa pauta aqui foi Bárbara? Bárbara, olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero trazer de novo essa pauta para a Maria Carla Coronel, porque é um assunto que é muito longo, nós temos pouco tempo para falar e eu quero que você volte. Você volta? Com o maior prazer, adorei, lógico. Porque eu quero inclusive fazer uma coisa. Bonitinha, você que tem alguma dúvida em relação ao divórcio, você que está nessa aflição toda, manda pra gente. Manda pra gente sua dúvida, que
linda aqui, que não precisava nem ser uma advogada, vai elucidar, vai te ajudar. Bonitão, você também, porque direito de família é uma coisa que ela entende, dos dois lados. Mas fundamentalmente, como ela diz que a maioria do cliente é do gênero feminino, então manda sua dúvida que ela vai voltar para a gente fazer essa história. Vamos humanizar essa história do divórcio, que não é possível discutir tanto tempo por uma caneta, por um quadro. Olha, eu vou dizer uma coisa, no seu caixão não vai ter o lugarzinho para você enfiar a caneta, não. Pode ter certeza. Obrigado, querida, por enquanto. Maria Carla Coronel vai voltar e vai falar um pouco mais dessa história. Precisa ter uma pauta um pouco maior. A gente divide em dois. Perfeito, nossa. Tá bom, querida? Super. Obrigada, eu agradeço. Vindo, muito obrigado. Direito de família é uma coisa tão complexa. Obrigado, meu amor, por enquanto.